O Capitão América é um variante temporal? Porque, veja bem, segue o meu raciocínio. Ele foi ao passado, devolver as joias do infinito aos seus respectivos lugares e deveria fazer o quê? Voltar ao tempo atual, mas ele não fez. Ele foi àquele encontro perdido com a Peggy Carter, ficou lá e teve uma vida inteira com ela. Então, ele provocou um evento Nexus. Ele é uma variante temporal e deveria ter sido caçado pela autoridade de variância temporal. Por que não fez? Ou será que não? Oi Nerd, tudo bem? Eu sou Anderson Lupe, esse é o canal Nerd Resenha Clube. Seja muito bem-vindo. Aqui nós temos conteúdo de qualidade, com muita pesquisa e muita informação relevante para você. E nos próximos episódios da série Loki vai ter sempre um ou mais vídeos com conteúdo mostrando toda a análise do episódio, teorias e tudo mais. Vai ficar de fora? Não quer ficar de fora não? Então ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, assim você não vai perder nada e não vai ficar de fora. Se inscreva logo. No filme Vingadores Ultimato, vocês lembrem que a anciã conversa com Bruce Banner e explica para ele que tem aquela linha de tempo sagrado, ela não usa esse termo surge agora na série, mas tem aquela linha do tempo sagrado e a retirada de uma joia do infinito dali provoca um evento Nexus, ou seja, uma distorção dessa linha temporal, criando uma linha do tempo paralela, o que é muito prejudicial. Percebam aí que já tem uma relação com o discurso lá da autoridade de variância temporal. Estão sacando? Mas tem uma diferença. Não é bem por aí. Reparem que não é só a retirada de uma joia do infinito que provoca isso. Não. É qualquer evento Nexus que provoque a distorção da linha temporal. Qualquer evento, não precisa ser com a joia do infinito. A própria presença do Hulk ali, ele não chegou até ali, o Bruce Banner, com uma joia do infinito. Ele chegou com aquelas partículas PIN dentro daquele sistema da máquina do tempo criado por ele próprio e pelo Tony Stark. Isso também provoca uma distorção da linha do tempo e provoca um evento Nexus. Reparem que a senhorita Minuto, lá na série Loki, explicou tudo isso direitinho. Segue aí, vê aí. E até hoje, os Guardiões do Tempo protegem e preservam o devido fluxo do tempo para todo mundo e para todas as coisas. Às vezes, pessoas como você desviam do caminho que os Guardiões do Tempo criaram. Talvez tenha começado uma guerra, ou só esteja atrasado para o trabalho. Do que quer que tenha sido, sair do seu caminho causou um evento Nexus, que se ninguém fizer nada, pode se ramificar loucamente, levando a outra guerra multiversal. Os Vingadores, eles voltaram ao passado, mas eles não modificaram os eventos. Eles pegaram as joias do infinito e depois o Capitão América retornou ao passado, recolocando as joias nos seus devidos lugares. Isso ficou acordado desde o início. Por isso, Ravonna, a juíza, ela não considerou que os Vingadores haviam violado a linha do tempo sagrada. Por isso, eles não foram punidos pela autoridade de variância temporal. O próprio Capitão América, ele não é punido por retornar ao passado e colocar as joias do infinito nos seus devidos lugares. Isso estava dentro da programação determinada pela autoridade de variância temporal. O problema foi que quando ele terminou a missão, ele decidiu, em vez de retornar ao ponto da linha do tempo que lhe pertencia, ele decidiu da cabeça dele, sem falar com os outros Vingadores, ficar no passado, encontrar Peggy Carter e ter aquela relação que ele deixou interrompida por conta do acidente no gelo, onde ele ficou congelado por 70 anos. Os Vingadores tiveram todo o cuidado para evitar que fossem criadas linhas do tempo paralelas. Se não fosse assim, teria sido muito mais fácil eles seguirem a ideia lá do Máquina de Combate. Volta até o bebê Thanos, mata o bebê Thanos, pronto, acabou o Thanos. Mas só que isso não resolveria a questão, porque criaria uma linha do tempo diferente sem Thanos.
e não modificaria a situação da linha do tempo deles, que é, no caso, a gente viu agora, a linha do tempo sagrada. Entenderam? Diferente do que dá a entender a fala da anciã, que ela diz que quando retira uma joia do infinito da linha do tempo, cria-se uma linha do tempo paralela, não é só retirando-se uma joia do infinito que cria-se uma linha do tempo paralela. É qualquer evento que muda a linha do tempo sagrada, onde tais eventos iriam ocorrer, ocorre essa mudança e os eventos mudam completamente. É como se a pessoa estivesse alterando o seu destino, que já é traçado e determinado pela linha do tempo sagrada. É uma coisa que é imposta, e você fica até pensando numa questão filosófica acerca do livre-arbítrio. Que lembre-se do exemplo da senhorita Minuto, da pessoa que chega atrasada ao trabalho e tenta evitar chegar atrasada ao trabalho. Isso daí não houve máquina do tempo nem nada, simplesmente ela fez uma determinação diferente do que estava na linha do tempo sagrada. Assim, mesmo que Loki não tivesse roubado o Tesseract, mas aproveitasse da confusão provocada pelos Vingadores para fugir, ainda assim ele teria provocado um evento Nexus e seria capturado pela TVA. Assim, quando o Capitão América retorna ao passado para devolver as joias do infinito aos seus respectivos lugares dentro da linha do tempo sagrada, ele está tudo certinho. Mas quando ele termina a tarefa e retorna ao passado, nos anos 40, para retomar a relação dele com a Peggy Carter, o que a gente achou maravilhoso no final do filme, muita gente chorou e tal, mas ele estava causando um evento Nexus, criando uma linha do tempo paralela. Ou será que não? Mas o fato é que quando o Capitão América, já idoso, chega até o Falcão, Sam Wilson, e lhe entrega o escudo do Capitão América, deixando o seu legado para ele, aquele idoso ali, que é o Capitão América, que é o Steve Rogers, aquele ali é um variante temporal. Vale destacar que seria muito legal se a gente tivesse um filme tipo Capitão América Última Missão, como muitos fãs têm aventado por aí, mostrando toda essa trajetória. E ainda assim, no final, encontrando a Peggy Carter, teria aquele conflito com a autoridade de variância temporal. Seria um filmaço. Imagina só. Agora se liga na imagem aí. Essa imagem eu coloquei no início desse vídeo, naquele momento que o Loki foge e sai pelo portal, e logo mais para frente aparece um portal onde saem essas duas pessoas aí. E a prisioneira da autoridade da variância temporal é claramente a Peggy Carter. Olha bem, se não é, olha bem. E aí, nerds, estão vendo? Estão vendo a imagem? A imagem está aí na tela, vocês estão vendo? Ou só eu que estou vendo que é a Peggy Carter que está ali? É nitidamente a Peggy Carter. Por que ela está sendo levada à autoridade de variância temporal? Porque ela é uma variante temporal. Ou uma cúmplice de um variante temporal. Quem sabe o Steve Rogers não passou por aquele corredor por minutos antes, instantes antes. Se ele aparecesse, todo mundo ia ver. Né? Mas desse jeito ficou mais disfarçado e tal. A Peggy Carter passou ali. Então, pela minha teoria, os dois, Steve e Peggy Carter, foram levados até a autoridade de variância temporal por violar a linha do tempo sagrada. Estão vendo? Apareceu ali, olha aí, ó. Estão vendo? Então, o Steve Rogers provavelmente foi com ela. Então eles violaram a linha do tempo sagrada e passaram por um julgamento. E aí, o que significa esse julgamento? Eu vou explicar para vocês. Já se perguntaram para que tem julgamento? Porque afinal de contas, as variantes temporais causam evento Nexus que tem que ser extinto, não tem como manter aquilo, não é? Então me parece que a única solução possível, aparentemente, seria resetar
a variante temporal? Que é extingui-la e manter a que está corretamente na linha do tempo sagrada. Será? Na verdade, não. Vamos ver. Loki não foi resetado. Há a possibilidade de permanecer na TVA. E ele permanece lá. A presença do Capitão América idoso entregando o escudo para o Sam mostra que é possível ser reinserido na linha do tempo, em qualquer ponto, com a permissão da TVA. Assim, são 4 possibilidades. 1. Como ocorreu com os Vingadores. Nada acontece, porque eles não provocaram linha do tempo paralela. Eles evitaram isso, apesar de terem viajado no tempo. 2. Ser reinserido à sua linha do tempo, original ou não. 3. Permanecer na TVA em regime de colaboração, como está o Loki. E 4ª e última opção, resetamento. Aí não tem jeito, né? Então vocês estão vendo que o julgamento na autoridade de variância temporal, em inglês a sigla TVA, não é irrelevante, não é um julgamento que tem sempre uma única resposta. Tanto é que você vê naquele encontro de Sam Wilson com o Steve Rogers idoso e o Steve entrega para ele o escudo, reparem que ele não retornou pela máquina do tempo, ele veio por idade, foi envelhecendo e chegou naquele momento ali com aquela idade. Então ele está na mesma linha do tempo, ou seja, ele está na linha do tempo sagrada. Steve Rogers foi reinserido na linha do tempo sagrada. Por que a autoridade de variância temporal fez isso? Porque provavelmente ele foi julgado e considerado apto a retornar à linha do tempo sagrada. Perceberam? Ele e a Peggy Carter retornaram. Tanto que ela morreu no... Não lembro qual filme, acho que foi Capitão América Guerra Civil, acho que sim. Teve o enterro dela e provavelmente o Steve Rogers idoso estava presente, ninguém percebeu, porque ele teve uma vida discreta naquele tempo todo e ficou só observando, sem se envolver em nada. Surgiu na edição 371 da revista do Poderoso Thor em 1986. Walter Simonson e Sal Buscema foram seus criadores. E o objetivo da TVA era catalogar as linhas do tempo temporais, todas elas. A TVA encontrou sua maior dificuldade nos quadrinhos com Kang, o Conquistador, que repetidamente tentou dominar o multiverso. Muitas personalidades do Kang é Nathaniel Richards, suposto descendente de Reed Richards, o Homem Elástico ou Senhor Fantástico. Então Kang tem muita relação com as histórias do Quarteto Fantástico. Ele é um viajante do tempo nascido no futuro. A presença de Kang, o Conquistador, já está confirmada pelo Kevin Feige no filme O Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Ele vai estar lá. Kang está no filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E o ator que vai interpretá-lo é Jonathan Majors. Já está tudo confirmado. Perceberam? E, inclusive as filmagens já começaram. Sacou? Então, você percebe que a série dá aquele gancho para o filme do Homem-Formiga. Porque o Kang, não que ele vai ter tanta relevância na série do Loki, mas ele pode aparecer numa cena pós-crédito, como sendo aquele mentor que estava por trás de tudo e ninguém viu e tal, ou aparecer de repente uma pontinha no último episódio, ou numa cena pós-crédito, para já dar aquele hype pro filme do Homem-Formiga. Repara só como não tem nexo. Nexus. Algumas teorias acerca da entrada de Kang na série Loki. Eu não vou me alongar nisso agora, deixar esse assunto para um próximo vídeo, tá? Próximo vídeo vou falar sobre isso. E é isso aí que tínhamos por hoje. Gostaram das teorias? Tenho certeza que gostaram. E quarta-feira que vem, daqui a 2 dias, já vai ter um próximo episódio da série Loki. Vai ter vídeo aqui no canal, com certeza, não perca. Ativa o sininho das notificações para não perder. Aqui tem conteúdo bom mesmo. Valeu, fica conosco. Valeu, até a próxima.